quantidade, a diversidade de produtos que o Maravilhas da Terra traz para o nosso organismo, para o nosso bem, para desenvolver, né? E o que é legal, Ana, os chás podem ser tomados quente ou gelado. Agora vai chegando o verão, ainda estamos no inverno, vamos tomando quentinho. Vai chegando o verão, pode tomar gelado. Toma gelado para refrescar. Exatamente. Tem até alguns selos, né, Ana? Sim. Que é o selo da FDA, que hoje a gente já está comercializando nos Estados Unidos o nosso produto. Tem o importante. selo Kosher hoje, que garante, né, um selo da comunidade judaica da Europa, que garante hoje que nossa produção de chás são 100% naturais, né? Não tem livre de conservantes, vamos dizer assim, né? E para adquirir o Maravilhas da Terra, acesse o nosso site www.rdcshopping.com.br. A gente leva o Maravilhas da Terra até você. E o Maravilhas da Terra, como o próprio nome já diz, é da nossa terra, é para fazer maravilhas no seu corpo. Dê adeus àquelas ruguinhas indesejadas, celulite e pele flácida que tanto te incomoda. Eu tô aqui com a solução para você que está assistindo o nosso RDC Shopping. É o novo Skincare Drink da linha Naara, da Geonesse. A linha oferece 4 sabores diferentes: chocolate, doce de leite, tangerina e maçã verde. Todos eles são indicados para pessoas acima de 25 anos. Então, o maçã verde e o tangerina para você que quer suplementar o organismo, tem dores nas articulações, busca uma pele mais firme, mais viçosa. Pessoas também que estão buscando, querendo unhas fortes e cabelos que andam quebradiços, unhas quebradiças. Então, o tangerina e maçã verde são muito indicados, além também de regular o seu intestino. E temos também o sabor de chocolate, doce de leite, que tem uma tecnologia especial, uma tecnologia de ponta, que é o Verisol, que promete e cumpre reduzir drasticamente as celulites. Mas não só isso, ele também diminui as rugas, reduz a flacidez na pele, melhora e elimina as linhas de expressão e também a elasticidade e previne as estrias. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil e prático a preparação desse produto. Aqui já temos a medida de 1,5, que é a medida do produto, mais 150 ml de leite, mas pode ser feito também com água. Aqui temos leite, pode ser integral, pode ser desnatado, só bater no liquidificador, que a gente teve a preferência, mas também pode fazer direto no seu copo, numa chequeira, para ficar mais cremoso, e a opção é sua. E aí, é só servir e tá prontinho. Então aqui você tem uma sobremesa prática, saudável e, além de tudo, vai reduzir a sua celulite. Adquira todos esses produtos na nossa plataforma do www.rdcshopping.com.br, que é a saúde que vem de dentro. Vai Lá e Faz ganhou um novo horário e mais um dia nas telinhas da RDC TV. Todos os sábados e domingos, às 20 horas, estarei com vocês falando sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios. Sábados e domingos, às 20 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O mundo é de quem vai lá e faz. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Conheça o trabalho da Legião da Boa Vontade pelo site lbv.org. Diga sim. Quando você aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer,
Você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita, amor significa cuidado constante. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas da noite desta quinta-feira, atualizando para você sempre os assuntos que impactam na vida da sociedade gaúcha. Análises políticas, desdobramentos econômicos e tópicos sociais são sempre relevantes e por isso passam pelos microfones da RDC TV. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, nós temos encontro marcado com o Cruzando as Conversas. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV ou nas redes sociais da sua preferência. Interaja conosco, mande seu recado, participe da nossa programação pelo YouTube e pelo Facebook na caixa de comentários. Lembrando, é claro, que você ainda confere um jornalismo 100% local no Twitter, no Instagram e numa plataforma alternativa que é o Spotify, que nos leva não em vídeo, mas em áudio. Numa pegada mais romântica do rádio, você não deixa de conferir o Cruzando as Conversas conforme a sua demanda, conforme o seu interesse. O oferecimento do programa, você sabe, a gente valoriza a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E ainda, Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois tópicos em paralelo, em especial as parcerias público-privadas do que tange o sistema penitenciário e as possibilidades de privatização. O Brasil, que tem a quarta maior massa carcerária do mundo, com mais de 500 mil de pessoas presas, com dados atualizados em 2014, portanto já são dados obsoletos, isso provavelmente tem aumentado e, sem dúvida nenhuma, suscita cada vez mais o debate sobre a qualificação da estrutura, seja administrativa, seja política, seja institucional, seja de abordagem do dia a dia. Para desdobrar o tema, nós receberemos o presidente da Amapergs, o Saulo Felipe Basso dos Santos, e o vice-presidente, o Cláudio Desbecel. E ainda conosco por vídeo, o deputado estadual Giuseppe Riesco. Antes de trazer os nossos convidados, eu só vou ler uma nota enviada pelo governo do estado, só para a gente entender mais ou menos como é que funcionou. Foi meio que um circuito, né? Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública, através da sua assessoria de imprensa, que nos passou para uma outra colega da CEAPEM, que, né, pertence ao mesmo agrupamento de informações da Secretaria de Segurança, que nos encaminhou então para que buscássemos participação via Casa Civil. A Casa Civil devolveu para a CEAPEM, que não enviou nem representante e nem nota. No meio da tarde, quem procura a nossa produtora, a Evelyn Lopes, foi a Secretaria de Parcerias Estratégicas do secretário Luiz Carlos Busato e que enviou, em nome do governo, uma nota. Nota esta que eu lerei agora antes de apresentar os convidados. Peço licença para ler a nota do governo do estado sobre o tema debatido a partir de agora no programa. O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Parcerias, informa que não existe nenhum projeto de privatização de presídios em andamento no estado. O que existe é um modelo de parceria público-privada prisional formatado em conjunto com o BNDES que viabilizará a obra do novo presídio de Erechim. As atribuições atinentes à segurança e à custódia de pessoas presas serão exercidas exclusivamente pelo hoje servidores públicos. O governo esclarece ainda que tal modelo de PPP pressupõe exclusivamente a terceirização de serviços que a legislação já permite terceirizar, como a construção, manutenção predial, soluções tecnológicas, refeições, etc. A PPP, parceria público-privada, pretende, sob o ponto de vista do parceiro público, qualificar o ambiente prisional, concedendo ao servidor penitenciário as melhores e mais dignas condições de trabalho e à pessoa presa estruturas adequadas à ressocialização
em especial a capacitação e oferta de trabalho remunerado. Esse é o texto enviado pelo Governo do Estado através da Secretaria comandada pelo Luiz Carlos Busato, a Secretaria de Parcerias Estratégicas, que encaminha isso. E que teve, né, uma comitiva que foi visitar um modelo em Minas Gerais. Já já a gente vai trazer um pouco mais sobre isso com o secretário estadual de administração do CIAPEM, o Mauro Rauschitz, e o superintendente da SUSEP, o José Giovanni Rodrigues, e que foram recebidos no aeroporto por uma manifestação da Amapergs, mas a gente vai trazer esses vídeos, esse contexto em instantes. Primeiro, eu gostaria de estender meu boa noite e já ouvir as iniciais dos meus convidados primeiro aqui no estúdio. O Saulo Felipe Bastos dos Santos, presidente da Amapergs. Saulo, gostaria de, nas suas iniciais, que você, ao saudá-lo, mais uma vez conosco no programa e agradecer, que você falasse sobre a nota enviada pelo Governo do Estado. Boa noite, seja bem-vindo, Saulo. Boa noite a ti, quem nos acompanha em casa, quem vai assistir o programa em algum momento, né? Nós estamos acostumados já, infelizmente, né, com esta postura, em diversas outras oportunidades, em programas de TV, de outras emissoras, em participação de programas de rádio, né, que se tentou construir algum tipo de debate com os representantes do governo, da área penitenciária em especial, né, o ex-secretário da CIAPEM, o ex-superintendente, né, comandante maior da SUSEP. As tratativas nunca lograram êxito, porque em geral eles declinam de fazer este debate, né, algo que é muito importante, que é muito salutar para a democracia e para ajudar a esclarecer a sociedade civil como um todo, né. Bom, passando esse registro que é fundamental, que é necessário, eu acho que é importante a gente tentar mostrar as contradições da questão das PPPs, que eles estão sim tentando implementar aqui no Estado, né? A nossa atividade no aeroporto ocorreu exatamente por isso, porque de uma maneira intransigente, uma maneira totalitária, o governo está atropelando essa discussão, montou uma comitiva para ir em Minas Gerais, né, para se apropriar das informações, né, no que tange a essa perspectiva que está, sim, muito próxima e que, se for implementada, né, nós não podemos ser ingênuos, vai ser estendida, espraiada para grande parte do Estado, né, nas próximas oportunidades de construção de cadeias, né, de presídios, de penitenciárias, essa realidade vai tentar, sim, ser utilizado como modelagem padrão, né. Bom, as PPPs, elas surgem há muitos anos atrás, e essa minha fala mais histórica, né, é para tentar mostrar a contradição desta concepção que agora quer ser implementada goela abaixo, né, da sociedade gaúcha, dos servidores. Estou falando de aproximadamente 7 mil colegas. Tá? Bom, as PPPs surgem, então, ainda na troca do absolutismo francês, né, na Revolução Francesa, em 1789. Então, vocês percebam que eu estou falando de 230 anos aproximadamente, né, naquela mudança, né, da monarquia absolutista, né, para um governo mais liberal. Se sentiu naquele momento, se percebeu naquele momento a semente das PPPs, o âmago, né, de toda este tema surge ali, de que o governo não tinha conta, né, não era um polvo, né, não tinha tantos braços para dar conta de tantas demandas, né? Então, dentro dessa concepção e para priorizar já lá atrás, né, a segurança, a saúde, enfim, se decidiu, né, que estudos, enfim, que encaminhamentos desta ordem seriam importantes, né? As PPPs se consolidam efetivamente na Inglaterra, né? E só para mencionar a questão do sistema prisional, né, nos Estados Unidos foi uma referência no que tange a isto, né? No Brasil surge aproximadamente há 20 anos atrás, o primeiro marco legal de 2003, né, um pouco menos de 20 anos, sempre com a mesma ideia, né, de que deveria se priorizar, então, a saúde pública, a segurança pública, né, que são funções estratégicas, né, essenciais do governo, e que construção de aeroportos, né, construção de pontes, de rodovias, poderia, sim, se construir com essas alternativas que estão sendo mencionadas, né. Bom, o governador Eduardo Leite, em diversas oportunidades também, em movimentos, né, em inaugurações de obras, enfim, em aparições públicas, sempre tentou defender essa mesma lógica, né, que o governo tinha que ficar com as questões essenciais e, por óbvio, né, sempre ressaltava a importância da segurança pública, da saúde pública, da educação pública de qualidade, né. Pois bem,
trazendo essa questão conceitual, né, para o nosso debate. E essa postura do governador, então nós ficamos assim perplexos, né, com essa contrariedade, né, com esta concepção conceitual tão divergente, né, do que na prática está tentando implementar o governo, né. Então, para iniciar, gostaria de dizer isto, dizer que não se justifica as PPPs sob nenhum tipo de perspectiva, né. Na questão econômica, até mostrava antes um mapinha, né, um desenho de um valor médio no Brasil, do quanto custa um preso no modelo de PPP, né. Isso tem uma diferença dependendo da região, dependendo do estado, mas estamos falando de algo em torno de R$4.000, R$4.600, R$4.800, e um dado do DEPEN, né, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que detém as principais informações, né, que formata essas informações, nos traz a realidade de que no sistema prisional público, né, um preso custa para o Estado R$2.400, né. Então, no que tange essa questão financeira não se justifica, né, temos que trazer também a situação de que o poder punitivo, né, do Estado ele é indelegável, né, ele não pode ser delegado, né. Isso quem diz não é o sindicato, não é uma entidade representativa, isso quem diz é o Ministério Público, é a Defensoria Pública ou os Ministérios Públicos, né, as Defensorias Públicas, tribunais de contas, né, do país, que reproduzem essa ideia, né. E, por fim, né, nessa minha intervenção inicial, acho que é importante dizer que o Estado, né, faz um investimento pesado, importante, né, na nomeação de colegas servidores, né, nos treinamentos, nas qualificações, né, e que a gente não pode, de maneira alguma, né, se perder todo esse investimento de tempo, né, de energia, de recursos públicos, sim, recursos dos contribuintes, né, contratando pessoas a R$1.500, R$1.800, né, que não detêm, né, este conhecimento, né, essa expertise para desenvolver essas atribuições. Corrigindo, ou melhor, auxiliando a fala do apresentador, hoje nós temos mais de 700 mil apenados no Brasil. Então, estamos falando de um numerário bastante significativo. Muito bom. Saulo Felipe Basso dos Santos nas suas iniciais. Cláudio, eu vou pedir licença, normalmente, né, por uma tradição até, eu começo com todo mundo que está no estúdio, mas como vocês pertencem à mesma estrutura de análise, para a gente fazer uma intervenção de modo em que o deputado, que certamente tem um outro entendimento sobre as privatizações e sobre as parcerias público-privadas, ele possa tanto responder a fala do Saulo e depois você fazer o contraponto, então eu chamo e mesclo um pouco com o deputado estadual José Perrieso, com colaborador constante aqui da nossa programação, a quem eu sempre agradeço a disponibilidade. Deputado, era para termos aqui, vamos dizer assim, 2 defensores da manutenção da estrutura 100% do Estado e 2 entendedores da ideia de ou parcerias público-privadas ou da privatização de maneira geral, em que pese uma delas ser o próprio governo. O governo, como o senhor deve ter acompanhado, nos emitiu uma nota, ficou numa transferência de responsabilidade, ficamos num placar descontado em aspecto quantitativo, mas sem dúvida nenhuma, qualitativo, não temos nenhum tipo de prejuízo. Agradeço a sua presença e, na sua fala inicial, gostaria imediatamente de perguntar a diferença e a sensibilidade da diferença entre as parcerias público-privadas com as privatizações, para que isso não seja entendido da mesma maneira. Boa noite, seja bem-vindo, deputado. Temos o deputado. Ele pode estar conosco. Ó, deputado, o senhor me ouve? Me escutam? Tudo certo? Maravilha, escutamos muito bem. O senhor me ouviu? Maravilha, tudo certo. Eu estou com um retorninho um pouco do que eu estou dizendo aqui. Se a produção puder reduzir um pouco o som ambiente, melhora um pouco, senão eu acabo me perdendo no que eu estou dizendo. Se o senhor for falando e continuar, daí o senhor me avisa que a gente retoma aqui para o estúdio para corrigir. Tá bom, maravilha, vamos tentando. Então, eu queria, antes de mais nada, dar boa noite para ti, Thiago. Boa noite também para o Saulo e para o Cláudio. Agora ficou perfeito, parei de receber o retorno. Maravilha. Agora tá muito bom. Falar sobre esse tema que eu considero fundamental, que é a questão da iniciativa privada poder auxiliar o setor público. Agora voltou o retorno, agora eu estou ouvindo de novo o som ambiente do estúdio. O pessoal pediu para a produção. Vou tentar continuar. Aí, melhorou. Agora sim, perfeito. Coisa boa. Bom, esse tema que eu considero fundamental, né, a possibilidade do poder
público ser auxiliado pela iniciativa privada em algumas situações onde ele tem a sua função principal de fornecer o serviço, mas nada impede que o setor privado possa conceder um auxílio naquilo que o setor público, porventura, não consiga fazer sozinho e não tenha as condições de fazer sozinho. Eu queria cumprimentar o pessoal da SUSEP, né, o Saulo e o Cláudio, que estão aqui, cumprimentar eles pelo trabalho e pela importância da sua função. A gente sabe muito bem que o setor não, mas as cadeias e o sistema prisional, ele é fundamental na questão da segurança pública, de forma que se nós temos o setor, um sistema prisional problemático, nós acabamos tendo um problema na segurança pública. Isso, ao meu entender, é uma consequência muito clara e muito fácil de se entender. Se nós temos presídios superlotados, acaba que nós não temos onde colocar as pessoas que cometam delitos e, portanto, a gente acaba mantendo elas na rua, e isso acaba trazendo mais e mais e mais problemas para a população de bem, que não comete crimes, que não quer conviver com pessoas que deveriam estar removidas do convívio social, pelo menos durante um período, até que elas paguem pelos seus crimes, ou que, pelo menos, se consiga fazer aquilo que seria o ideal, que seria uma ressocialização dessas pessoas, que à medida em que elas voltam para conviver em sociedade, que elas não voltem cometendo delitos. Esse é o que se espera de uma pessoa que passa pela punição do sistema prisional. Então, antes de mais nada, cumprimentar esses servidores públicos que fazem uma função fundamental na questão da segurança pública. Bom, o meu entendimento dessa situação toda é que nós precisamos entender os fatos, né? Privatização é muito diferente de parceria público-privada, é completamente diferente, e não se pode confundir as coisas nem de forma voluntária nem de forma involuntária. Privatização é a completa saída do poder público daquele setor, como, por exemplo, uma privatização de uma empresa, né? Se agora nós vamos fazer a privatização da CE, por exemplo, o setor público ele vai só regular o serviço, ele não vai mais atuar naquilo ali, ele não vai mais ter nada a intervir naquela empresa, a não ser se ela descumprir alguma regulamentação, algo que o órgão regulador exija. Parceria público-privada é completamente diferente. O setor público ele continua sendo responsável, mas ele tem um auxílio do setor privado, ele delega um serviço para o setor privado, ele delega aquilo que a lei permite que ele possa fazer. E o caso da ideia de se fazer PPPs para a construção e manutenção de presídios é um exemplo, né? O presídio, ele de forma alguma pode, o presídio privado de forma alguma ele pode descumprir a lei, e aqui no Brasil nós temos as mais diversas leis sobre a questão da execução penal, a mais importante delas a Lei de Execuções Penais, conhecida como LEP, né? Uma lei federal que nem tem como o Estado fazer qualquer tipo de alteração. A ideia aqui, e longe de mim defender o governo, tá? Eu não sou um defensor do governo Eduardo Leite, eu só acho que a ideia da PPP é uma ideia boa, tanto que eu tenho um projeto de lei protocolado na Assembleia lá no ano de 2019, que é o PL 153 de 2019, que visa fazer um marco legal, digamos assim, da PPP dos presídios, né, de forma que o setor privado possa construir novos presídios e administrar aquilo que ele possa fazer administração, como, por exemplo, a questão que foi mencionada até por ti, Tiago, na nota que o governo enviou, né? A questão das situações que são delegáveis ao setor privado, que foi mencionado por ti ali no início, como questão de manutenção, alimentação, limpeza, lavanderia, a questão de fornecimento de material de consumo, enfim, coisas que podem ser feitas. E, obviamente, que a SUSEP, o setor público, ele continuaria sendo responsável pelas partes que a Lei de Execuções Penais obriga que seja de competência e obrigação do poder público, como, por exemplo, toda a questão de aplicação de sanções, do controle de rebeliões, do transporte desses apenados, tudo isso deve ser feito pela SUSEP, não pode de forma alguma ser delegado para a iniciativa privada. E qual que é a ideia de fazer tudo isso? O fato é que hoje o Rio Grande do Sul é um estado quebrado, ainda é um estado quebrado que não tem recursos para fazer mais investimentos em absolutamente nada aqui no estado. A situação está muito ruim ainda, e acaba que os presídios se tornam um investimento que poucos governos pensam em fazer, tanto que hoje a gente tem uma população carcerária muito acima daquilo que se esperaria da nossa capacidade de engenharia dos presídios, e pior ainda, né, nós temos tantos e tantos e tantos presos
que o nosso déficit de agentes previdenciários é muito grande também. Nós deveríamos ter muito mais agentes contando a quantidade de presos que nós temos. E toda a ideia da PPP é fazer com que se tenha investimento privado e a possibilidade de nós termos uma gestão privada, que nós sabemos é muito mais eficiente que a gestão pública para a criação de novas vagas e, portanto, a possibilidade de colocar esses presos num ambiente onde seja possível de que ele tenha que não seja tratado da forma como é tratada hoje, né? Hoje um presídio é uma grande escola do crime, os presos eles acabam se misturando ali entre eles e é muito difícil de conseguir fazer essa gestão. Alguns presídios até se separam por facção, eu estive visitando esses presídios e isso é algo que por um lado é um controle de um problema, seria muito problemático colocar presos de facções diferentes juntos, eles acabariam até em algumas situações brigando entre eles e situações podem ser até piores, mas o ideal seria que os presos não estivessem separados por facção de uma forma onde eles possam fazer ali uma verdadeira escola do crime e isso acaba acontecendo por conta da falta de vagas, não tem muito o que fazer na situação atual. Então o cenário ideal que a gente visaria para poder ter uma ressocialização do preso, com a obrigação dele trabalhar, para ele poder fazer a sua reinserção na sociedade depois, sem que ele volte a cometer crimes, porque hoje mais de 70% dos presos voltam a cometer crimes depois do cumprimento da pena, seria termos novas vagas. E não tem como ter novas vagas e é impossível do governo do estado fazer esse tipo de investimento agora, simples e puramente com recursos públicos. Por isso que a ideia é trazer a iniciativa privada para que possa fazer essa construção de novas cadeias e de forma alguma se fala aqui em privatização de cadeias já existentes ou de transformação das cadeias já existentes, se fala na construção de novas casas prisionais para que se possa ter mais espaço, mais vagas e mais uma gestão melhor dos presos que estão no nosso sistema hoje. Para se ter uma ideia na questão dos valores, o Saulo citou alguns números ali, mas eu gostaria de trazer um exemplo lá de Minas Gerais, de Ribeirão das Neves, que foi inclusive esse presídio que foi buscado, foi visitado pelo governo do estado, que a média de custo de um preso lá, antes da concessão, era de cerca de R$ 3.500 por preso por mês. E depois da construção da PPP, e a partir da melhoria da gestão feita pela iniciativa privada, que nós sabemos que é muito melhor, muito mais bem administrada, esse custo caiu pela metade. O custo por preso caiu para R$ 1.700 e poucos por mês na gestão da concessionária privada, e é uma prisão modelo lá em Minas Gerais, e eu não veria motivo nenhum e problema nenhum para se ter uma resistência a esse modelo de construção de novos presídios, uma resistência a esse modelo de melhoria do sistema carcerário, até porque existe ali a inserção e a obrigação de ter ali servidores da SUSEP, se eu não me engano, em Minas Gerais, eles têm mais de 30 servidores dentro do presídio privado. Essa é a minha fala inicial, Thiago, eu agradeço aí pela oportunidade, vamos conversar sobre essa possibilidade de melhoria aí da gestão dos presídios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito bom, deputado, muito bom, a gente botando os argumentos iniciais na mesa. Antes de passar para o Cláudio, acho que você queria uma partezinha. Eu só queria, deputado, pena que tu não estás presencialmente aqui, porque os números que nós temos são outros, assim muito diferentes deste que tu apresentaste, está lá de Minas Gerais, de Ribeirão das Neves. Nós temos colegas, né, em Minas Gerais que estão nos municiando, né, direto com informações, não só com números, e os números que tu apresentaste não são os números que eu tenho. Tudo bem, vamos desdobrar isso também ao longo do programa. O debate fica... Deixa eu fazer esse comentário. O debate fica um pouco prejudicado com um presencial e outro online, né? Eu sei que fica um pouco difícil, mas esses números que eu tenho também são números que têm uma fonte confiável. Então a gente vai ter que depois dar uma olhada em quem que está com o número correto. De forma alguma aqui eu digo que o senhor tem um número errado, talvez seja uma diferença aí na forma, no critério de fazer o cálculo, enfim, mas o número que eu tenho também o senhor pode ter certeza que é de uma base confiável. Mas enfim, a ideia aqui é a gente fazer um debate um pouco mais conceitual da ideia. Muito bom. Cláudio Desbecel, vice-presidente da Amapergs, também seja bem-vindo ao debate, Cláudio. E aí, nas suas iniciais também, você podendo fazer um desdobramento do que tivemos da nota do governo, da fala do deputado, também dos pontos já apresentados pelo Saulo. Seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo no programa. Boa noite, uma satisfação em poder estar aqui dialogando e conversando. Uma pena que até agora o governo se negue a conversar abertamente e a dialogar. Tem sido uma constante, desde que nós estamos no sindicato há 1 ano e meio, o governo se nega ao diálogo. Infelizmente, nós estamos num governo unilateral. Vamos clarear alguns pontos, tentar clarear pelo menos. Quando você fala em PPP e privatização, existe uma certa falácia
em como se coloca as situações. Privatização, se entende-se que é a total entrega de tudo. A PPP não entrega tudo, só 99% ao poder público, ou 90%. Quando você fala, igual o deputado acabou de falar, administração de presídio, gestão de presídio pelo privado, tu entra em sufrágio ao quê? A obrigação do Estado. O Estado tem obrigação legal de ser o executor da pena. O Estado é uma atribuição estatal. Quando tu abre mão disso e delega ao privado, para mim é uma privatização. Se quem vai gestar, vai administrar é o privado, vamos sonhar. Hoje em dia você fala que facções estão pagando faculdade para pessoas com nível superior se formarem como juízes, como se estruturarem. Por que elas não podem montar empresas de segurança? Daqui a pouco vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, Pablo Escobar não tinha um presídio próprio. Vamos entrar nessa rotina de entregar ao privado e o Estado não cumprir suas obrigações? Temos uma conversa, eu acho que está bem desequilibrada do Estado em termos de atribuições e competência. Imagina só, como que o governo calcula o custo por preso? Ele pega todo o dinheiro que se destina ao sistema penitenciário, todo o valor que se vai, descontando funcionário, água, luz, estrutura, reforma, manutenção, combustível, toda a estrutura e divide pela massa carcerária. E digamos que dê lá R$ 1.700. Em cima do 1.700 ele vai botar mais o lucro, porque o privado visa lucro. Ninguém vai montar uma empresa para gestar um presídio sem ganhar o lucro, certo? Vai botar mais o lucro, vamos dizer, 2.700 por preso partindo. Estou chutando bem baixo, certo? Porém, o Estado ainda não para aí, os 2.700. O Estado vai continuar com algumas atribuições, feito o quê? A muralha, as escoltas, o combustível, sistema de informação, água, luz. Luz. Tu vai ter vários fatores que ainda vai ser delegado o custeio ao Estado. Soma tudo isso daí e divide de novo. Não seria 1.700 por preso. Vai somando, vai dar uns 900 por preso. Então de 900 a 1.700 já é lucro, porque isso daí virou atribuição do Estado. Mais o lucro que o Estado já deu. Se tu quer entrar num debate, numa PPP, tu divide hoje tudo que o Estado gasta, tá? E lá deu 1.700. Bem, as PPPs vai ser imposta com 1.700 e para que a empresa que der menos que isso, saindo. E não colocando margem de lucro. E outra, todas as atribuições, água, luz, transporte, vai ser ainda descontado que eles vão ter que pagar a terceirizada. Porque tem que colocar do mesmo valor. Agora é muito bonito tu dizer o seguinte, vocês constroem um presídio moderno, novo, com uma excelente estrutura, tá? E vocês agora partem para administrar. Nós temos hoje a PECAM, que é uma cadeia nova, com excelente estrutura. Temos Venâncio Aires com uma excelente estrutura, tá? O que falta lá? Falta efetivo funcional. Falta servidores para trabalhar. Hoje o sistema penal é tocado com 50%. O que você dá hoje o servidor, dá isso aqui, o sangue. Quem devia ser responsabilizado pelas mortes dos colegas em Caxias, há pouco tempo, deveria ser o secretário, o superintendente, o governador. Eles são os principais responsáveis pela morte do colega. Por quê? Porque os colegas estavam fazendo além da sua atribuição normal. Saiu 2 escoltas a levar no hospital com 2 servidores só, onde deveria de ter um número superior de escoltante. Não existia arma longa, existia poucos servidores dentro do presídio. Uma cadeia com 1.100 e poucos apenados, tu tinha 50 servidores lotados, 50, aí tu divide numa escala de 4.
Aí tu vai ter mais ou menos uma ideia, tu tira administrativo, tu tira outros setores. Quantos de noite vão ter de plantão? O Estado está colocando, tá, a sociedade em risco. Quando o presídio não consegue gestar, é risco. Qual o problema hoje de você falar da PPP? Como vai ter hoje para pagar 3 mil e poucos reais por apenado? De onde é que vai se retirar esse dinheiro? Vai ser retirado do sistema penal. Vai nos fragilizar, o servidor está vendo que vai fragilizar o servidor mais ainda. Se hoje tu não tem dinheiro para contratar mais servidores, tu não tem condições de dar curso. Eu estou há 20 anos, deputado, 20 anos na função, 20 anos, 19 anos na função fim batendo cadeado. Eu lhe pergunto, quantas vezes o senhor acha que o Estado me forneceu curso de reciclagem de tiro? Quantas vezes me deram curso de reciclagem de invasão de galeria, de aprimoramento? Sabe como é que você faz isso, servidor penitenciário? Tirando do bolso, fazendo curso particular. O Estado renega a SUSEP. O nosso vice-governador e secretário de Segurança Pública nos retirou da SSP uma secretaria própria. Agora retirou dessa secretaria própria e nos colocou com outra secretaria. Nós somos que nem um saco de batata sendo jogado de canto em canto. Queremos o quê? Mostrar para a sociedade que do jeito que está indo, o sistema pode entrar em colapso. Mas colapso provocado por falta de planejamento de governo. Falta de estrutura governamental. Falta de um governador, um vice-governador, um secretário de segurança agir no sistema penal como segurança. O que vai acontecer que com as PPPs vai designar um valor X que vai ser descontado do valor que já existe dentro do sistema penal e vai nos fragilizar mais ainda. Se hoje nós temos 50% do efetivo, vamos deixar com 40% a 30% para poder pagar as PPPs. Aí, ó, fala do Cláudio Desbecel, vice-presidente da Mapergs. Antes de voltar com o Saulo, aproveitar que foi citado o deputado, o senhor quer rebater alguma fala do Cláudio, deputado Riesgo? Acho que sim, Thiago. Acho que é importante a gente fazer esse tete-a-tete, né? Um para um, porque senão acaba ficando 2 contra 1, pode ficar um pouco injusto aí a conversa. Fique à vontade. O Cláudio mencionou, e aqui, pessoal, vou tentar manter o debate o mais respeitoso possível, né? Eu não espero que se coloque em mim a culpa da incompetência do governo, né? Eu também já fui muito crítico desse governo, já briguei bastante com eles e de forma alguma aqui eu vou sair em defesa do governo do estado em alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer. Isso é responsabilidade completa deles. Eu não faço parte do governo, não sou da base do governo, não vou defender governo algum. Eu só sou um defensor da ideia, né? Eu acho que a ideia da PPP é algo que não deve ser visto com olhos meramente ideológicos ou meramente com algum tipo de distorção da ideia dela. O que eu gostaria de trazer aqui como resposta até ao senhor Cláudio que mencionou? O Cláudio mencionou que o sistema pode entrar em colapso. Sim, o sistema está entrando em colapso. Hoje, nos últimos dados que eu vi, 12 mil presos a mais do que a capacidade de engenharia dos presídios pode ter. E o Cláudio mencionou também que falta estrutura governamental para conseguir gerenciar tudo isso. Então, é justamente esse o argumento principal e os argumentos principais para que se tire um pouco, única e exclusivamente, da responsabilidade do governo do Estado a construção e a criação de novas vagas nesses presídios. Nós precisamos de mais espaço, nós precisamos de mais vagas, nós precisamos de mais investimento, nós precisamos de melhoria no sistema carcerário, nós precisamos dar melhores condições até para o próprio servidor da SUSEP que vai trabalhar dentro do presídio construído via PPP, porque todo mundo aqui, pelo menos os debatedores, sabem que nem tem como existir um presídio construído via PPP que não tenha dentro dele o pessoal da SUSEP, até porque a Lei de Execuções Penais, a LEP, vou dar aqui o artigo um pouco mais específico, o artigo 83B, diz ali que existem algumas funções indelegáveis, como, por exemplo, a direção no presídio, a chefia, a coordenação no âmbito do sistema penal, assim como algumas atividades do exercício do poder de polícia. Então, assim, existe
dentro da PPP, a presença da SUSEP. Então, não existe motivo de ter um receio de que a SUSEP vai perder espaço, ou que não vai ter local para trabalhar, ou que se vai ter menos servidores da SUSEP. Longe disso, na verdade, a construção de novas vagas em novos presídios criaria, inclusive, a necessidade de ter mais servidores, que hoje já estão em déficit. E aqui eu concordo com o pessoal da SUSEP, quando diz que está em déficit, realmente está em déficit. Falta muito servidor da SUSEP para poder dar conta da quantidade de presos que nós temos. Então, a gente precisa de investimento. E isso vai vir com o auxílio do setor privado. E o setor privado ele vai conseguir ter o seu retorno, a sua lucratividade justamente na melhor administração do recurso e barateando o custo daquele preso, e o Estado vai pagar para ele justamente o que gasta hoje já por preso, e o custo que a empresa vai ter vai acabar sendo menor que o custo que o Estado tem hoje, porque tem condições de administrar de forma um pouco mais organizada, um pouco melhor, e o setor privado tem os seus incentivos próprios para isso. Então essa é a ideia, é a gente pensar na segurança pública, e para a população ter segurança, nós precisamos ter as pessoas condenadas por crimes presas, de fato, né, durante pelo menos o período aí em que ela foi condenada, e que essa pessoa tenha a possibilidade de se ressocializar. O fato é que hoje eu já visitei diversos presídios do estado, já visitei a cadeia pública de Porto Alegre, que é o presídio central, visitei a modulada de Charqueadas, visitei a PECAM, que é um grande exemplo, visitei o presídio de Carazinho, o presídio de Santa Maria, o presídio de Santa Rosa, e eu conheço humildemente um pouco, pelo menos, da realidade, e o maior problema do pessoal da SUSEP que eles me trouxeram nessas visitas é que falta espaço, falta vaga, falta lugar para colocar preso. Às vezes tem que liberar gente que não tem onde colocar, e às vezes eles ficam tão aglomerados e tão apertados em celas que ele acaba saindo dali com vontade de cometer mais crimes ainda, que o cara sai louco, né? Ele sai depois de passar por uma verdadeira escola do crime. Então, qual que é a solução aqui? O que a sociedade quer? Qual que é a demanda que a sociedade tem? Que nós temos mais espaço. E para ter mais espaço, só com auxílio da iniciativa privada, só com investimento e com a ajuda, evidentemente, da SUSEP, que vai acabar ajudando para trabalhar nessa nova forma de construir novos presídios e não de mudar alguns presídios que já existem aqui trabalhando hoje. Deputado Giuseppe Riesgo, deputado estadual, no debate conosco, junto do Saulo Felipe Basso dos Santos, que é presidente da Mapiergs, e do Cláudio Desbecel, vice-presidente. Antes de passar o Saulo, você tem o tempo aí de 2 minutos para responder o deputado, Cláudio. Deputado, eu vou lhe perguntar claramente. Economicidade, essa palavra que está em moda, me diz onde ela vai ser implantada nas PPPs. Me mostre um presídio privado que tenha custo menor no Brasil. Me mostre isso, porque isso daí é só falácia. Eu quero, então, que o senhor me mostre. Porque Ribeirão das Neves tem 2 coisas, deputado, que o senhor esqueceu de mencionar. O custo é superior aos públicos. Segundo, operacionalização dos postos é feito com terciarizado ganhando R$ 1.500. O terciarizado operacionaliza os postos, tá? Operacionalização é obrigação do Estado. E isso é delegado para a empresa privada. Não é só manutenção, limpeza, faxina, outras coisas. Operacionalização dos postos é feito em Ribeirão das Neves. E isso está claro. Não existe curso de instrução para esse pessoal que entra lá. Não existe qualificação. Não existe vindo historicamente o aprendizado sendo passado. O pessoal vem uma empresa privada da rua, sem conhecer, trabalhar diretamente com o apenado movimentar. Isso ocorre em Ribeirão das Neves. Isso nós vamos recuar na história. E para onde? Pois tudo que foi aprendido, implantado, técnicas e forma de agir e de trabalhar com a penada é renegado. É esquecido quando tu coloca uma terciarizada. É provado, está comprovado, deputado, que terciarizado, agindo com apenados diretamente, sem curso, sem especialização, dá problemas sérios. Sérios, deputado. E é isso que o senhor considera a segurança? Criar um presídio novo, investir e colocar. O Estado, sim, vai arcar com um custo altíssimo no privado, tá? A economicidade é jogada fora, vai a vala comum,
quando tu vai investir mensalmente ou anualmente nos pagamentos, um valor absurdo que poderia ser revertido em abertura de vagas sistematizado, tá? Fazer um cronograma de estruturação e abrir vagas. E nós estamos no governo estadual que com certeza será o governo que vai menos abrir vagas no sistema penal dos últimos 10 governos que já veio até hoje. Não se construiu nada, não se abriu nada, não se propõe nada. O que se propõe agora é: vamos entregar ao privado, construir presídios, onde nós vamos investir o dobro do que se coloca hoje por apenado em dinheiro. Isso é economicidade? Isso é razoabilidade? Vamos retirar o agente penitenciário, o policial penal, da função e colocar uma terciarizada barateando? Isso é gestão pública? Então me desculpa, vocês não sabem o que é lidar com segurança pública. Eu acho que o deputado, se quiser visitar algum presídio, tá, de verdade, convide, eu ou o Saulo nós vamos, mas vamos sem avisar o diretor, comunicar ao Estado, porque todas as visitas de autoridade, o presídio é maquiado, é faxinado, é limpado, é pintado, se tira lata de tinta, não sei da onde, porque normalmente nunca tem. Mas eu vou com o senhor visitar, vou lhe mostrar presídio onde é que tem 40 e poucos refletores queimados, onde o Estado não coloca nem luz externa. Antes de passar a palavra, o deputado e até... Thiago, deixa eu fazer um comentário, Thiago. O Cláudio, ele está mostrando o exato argumento de por que tem que ter ajuda na iniciativa privada. Pois eu ia pegar um gancho. O público, ele está com um problema de manutenção, está com um problema que tem que fazer limpeza, que tem que fazer melhoria, é evidente, todo mundo sabe. É por isso que a gente tem que ter auxílio da iniciativa privada. E é por isso que eu não entendo o motivo de ter parece que é um ataque a mim, parece que é uma... Vai visitar um presídio. Eu visitei vários presídios, Cláudio, e a ideia aqui é justamente auxiliar nessa administração do sistema carcerário. O senhor diz o que eu considero segurança, eu rebato a pergunta, então. O senhor considera segurança a gente ter 12 mil presos a mais, empilhados dentro dos presídios, numa situação onde falta vaga e os presos acabam indo para a rua, com tornozeleira, cometendo mais crimes na rua? É isso que o senhor considera segurança? O senhor considera segurança manter toda a gestão dos presídios no setor público única e exclusivamente porque o senhor não quer que tenha auxílio da iniciativa privada para poder melhorar a capacidade de vagas? Porque se o senhor considera isso segurança, o senhor está muito enganado. O sistema prisional precisa de investimento, precisa de melhoria, e ninguém melhor do que os senhores para me dizer o quão difícil está a administração dos presídios. Eu vi diretor de presídio dizendo que não tinha R$1.000 por mês para poder fazer a manutenção do presídio, que ele precisava pedir ajuda da vara de execuções penais. Ele clamando, pedindo ajuda para ter mais dinheiro. A gente precisa de mais investimento e o Estado não vai fazer. A gente tem que pensar aqui na segurança pública, no cidadão, na pessoa que vai estar na rua e vai poder ser assaltada, pode ser que nada aconteça, mas a pessoa pode sofrer um homicídio por conta de uma pessoa que foi presa e não tinha vaga no presídio e foi para a rua. A gente precisa pensar na segurança pública aqui. Essa é a situação que a gente está debatendo. Saulo Basso. Bom, vamos lá. Deputado, perfeito. Primeiro dizer, né, por óbvio, até por obrigação, que nós estamos fazendo esse debate fraterno, né, franco contigo, e de maneira alguma, né, tu pode ser responsabilizado, porque como tu mesmo disseste, tu não faz parte do governo, né, pelo menos com cargos, né, no Poder Executivo. Não obstante, né, como a gente está conversando contigo, né, que se propôs de forma corajosa, né, fazer, né, o contraponto das questões que nós estaríamos trazendo, nós, por óbvio, também estamos, né, te usando como referência, tá? O Desbecel trouxe uma informação bem importante, tá, deputado? Nós temos um levantamento, não sei se dos últimos 10 governos, mas dos últimos 7, 8 governos com certeza, tá? Ano a ano, para ficar claro, com documentos oficiais do próprio governo e documentos oficiais da Assembleia Legislativa, tá? Da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, onde o senhor, né, hoje representa 55 avos, né, do Poder Legislativo. Então, esses documentos, né, nos demonstram de maneira assim, com clareza meridiana, com clareza solar, como eu costumo dizer, que este governo, sim, né, se continuar nesse ritmo, vai ser o pior governo desses últimos 24, 28 anos, né, no que tange a abertura de vagas, né. E aí vem o gancho que eu queria trazer, né. O sistema penitenciário ele é sucateado, né. Não tem abertura de vagas, não tem reposição de servidores, né?
Esse dado que o Desbecel trouxe é muito importante, tá? É o Cláudio Desbecel, viu, deputado, é que eu chamo de Desbecel. Nós temos hoje 50% do efetivo necessário. Quem diz isso não é o sindicato também. Quem diz isso é o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Eles que trazem a proporção de um agente penitenciário para cada grupo de 5 apenados. Então, sucateia o sistema prisional, né? Não tem reposição de servidores, não abre vaga para apenados. A nossa estrutura física ela é terrível. Até eu ia lhe fazer uma provocação, né? E fiquei contente que o senhor elencou 5 ou 6 estabelecimentos prisionais, né? Nós temos 153, deputado, e até por a nossa função principal de dirigentes sindicais, nós temos que conhecer todos, tá? E a realidade do sistema prisional no que concerne também a estrutura, ela é péssima, ela é terrível, né? Então o governo sucateia, né, o sistema prisional, cria estas falas que são falaciosas, que não condizem em alguns momentos, né? E em outros momentos condizem, mas sendo direcionado isso tudo, né? Para que não existe outra alternativa a não ser abrir ou para a iniciativa privada, ou para privatizações, ou para as PPPs, como o senhor trouxe, né? E deixar claro também que eu não sou conceitualmente contrário às PPPs. Eu acho que elas são importantes, mas como eu mencionei, para estradas, para o metrô de São Paulo, que foi a principal obra, né, das PPPs aqui no Brasil, enfim, né, para aeroportos e coisas do tipo. Bom, preciso trazer uma informação também que eu acho bem importante. Nós temos casas prisionais no Estado, deputado, que são referências, tá? Poderia citar a modulada de Juí, nós temos 5 moduladas no Estado. A PECAM, que tu conheces também, né? É uma casa prisional referência. Temos também a penitenciária de Bento Gonçalves, estivemos lá há poucos dias também. Nesses lugares, os presos trabalham, existem equipamentos para restringir, né, o sinal de celular, os presos têm uniformes, né, existe scanner corporal, enfim, são casas prisionais de referência, né, com padrão que o governo utiliza como modelo e que por isso que estaria buscando essas informações em Minas Gerais, né, e que já existem aqui no Rio Grande do Sul, então que podem ser melhoradas, ampliadas, né, desde que exista vontade política, desde que o caminho para o governo seja este, né? E quando existe essa forçação de barra, eu volto a dizer, tá? As coisas parecem que são feitas de maneira escondida, né? Onde a modelagem não é trazida para a entidade representativa de classe, né? Poxa, o sindicato representa quase 7 mil colegas servidores. Mesmo que fosse para inglês ver, como se fala, né? O governo tinha que ter nos chamado, né? Antes de fazer esses movimentos de maneira mais efetiva, né? Quando existem, então, esses movimentos meio que na surdina, não tem como nós não fazermos uma reflexão e que surge de maneira inerente, de maneira natural, em todos os cantos do Estado, de que sim, né? Que existem outros interesses, como dizia um político conhecido no Rio Grande do Sul, né, o ex-governador Leonel Brizola, que existem outros interesses, né, nesta imposição quase que goela abaixo deste modelo que está sendo trazido como se fosse a solução mágica para todos os problemas que nós temos hoje no sistema prisional. Deputado Riesgo, oportunidade do senhor rebater o Saulo e a gente vai para o nosso primeiro intervalo para depois, na volta, ouvir mais o Cláudio Desbecel e também conferir vídeos aí da manifestação da Amaperex no aeroporto, quando da viagem da comitiva do governo do estado para visitar o modelo lá de Minas Gerais. Deputado Riesgo. Eu não tenho muito o que rebater o que o Saulo disse, eu acho que ele tem razão em muitos dos pontos que ele traz. Eu também já passei por muito disso que ele menciona, que esse governo ele diz que é do diálogo, mas ele não é muito afeiçoado ao diálogo. Normalmente eles acabam patrolando, passam por cima e azar, e é assim que vai acontecer mesmo. Então nesse ponto eu concordo com ele, até para demonstrar aí que de forma alguma eu estou aqui defendendo o governo, estou defendendo a ideia. Porque eu acho a ideia muito boa, eu acho que a gente pode melhorar a segurança pública do Estado com essa ideia. Não considero que seja uma solução mágica, que seja uma bala de prata, que seja o que vai consertar todos os problemas, mas com certeza é algo que vem para agregar. E é algo que não prejudica de forma alguma os servidores públicos da área. Na verdade, eu me surpreendi quando eu comecei a descobrir que os servidores eram contrários, ou alguns eram contrários, porque, no meu entendimento, a PPP melhora a condição de trabalho dos servidores do sistema penitenciário e facilita
a vida deles e, inclusive, faz com que se necessite mais deles ainda para poder fazer essa gestão nessas outras casas prisionais. Então, na minha fala aqui, Thiago, na verdade, eu não discordo do Saulo nesse ponto aqui que ele trouxe da questão das críticas ao governo. Eu sempre fui, sempre não, mas eu tenho sido um forte crítico do governo em algumas situações, porque a política se faz com conversa, com diálogo, e caso não se chegue no entendimento, bom, aí se parte para caminhos diferentes. É diferente de chegar e decidir que vai ser assim, acabou, e não se fala nem com os responsáveis da área, e evidentemente que tem que se conversar com os servidores antes de se fazer uma mudança tão significativa no sistema, ou pelo menos uma nova forma de se fazer. Para dar um exemplo próprio meu, tá? Eu propus o PL 153, que é o marco legal das PPPs de presídios, lá em 2019, conversei com o governo e simplesmente fui completamente ignorado, inclusive barrado pelo próprio governo na Assembleia, porque não queriam que o projeto fosse adiante. Então, pode ser uma característica desse governo dizer que faz diálogo, mas na verdade não faz. Tá aí não só uma análise como um desabafo, então, do deputado José Pirriesco, deputado estadual, que juntamente do presidente da Amapergs, o Saulo Felipe Basso dos Santos, e também o vice-presidente, o Cláudio Desbecial, debatem as privatizações ou as parcerias público-privadas envolvendo o sistema prisional. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. Você não pode sair por aí, o debate está quente e está esclarecedor. A gente volta em instantes, então. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar representa, garante os direitos e o reconhecimento dos oficiais militares estaduais, contribui para o fortalecimento das instituições e para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Atua nas esferas jurídica e política, no Estado e em Brasília. Desenvolve ações. Trabalha integrada com representantes de classe do Estado. É fonte de informação. Segundo o levantamento da Associação de Oficiais da Brigada Militar. Incentiva cursos de especialização e a cultura. Azof-BM, defendendo quem protege você. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Mais do que pelo agasalho, a campanha agora é por solidariedade. Doe agasalhos, alimentos e produtos de higiene e limpeza. Prefeitura de Cachoeirinha. Confiança que transforma. Na primeira semana de Design Sense, o reality show da RDC TV, muita expectativa e motivação dos participantes para conhecer os mentores e, claro, iniciar o primeiro reality show de arquitetura e design do Rio Grande do Sul. Eu me considero uma pessoa extremamente competitiva. Eu sou uma pessoa meio tímida. Claro que é uma vitória estar participando, mas eu quero mais, assim. O pessoal que está participando do Design Sense não vai ter limites. E ainda, o que os jurados acharam dos projetos? Não. É melhor, faz a peça única, dá uma estrutura. Eu senti que ficou um pouco superficial. Que vocês pecaram, né? Não gerou um contato visual com a gente. E a pressão dos jurados só aumenta. Como que vocês imaginaram em termos de mercado? Qual o futuro dele depois que a pandemia passar? Por que vocês amam o design? E aí, vai perder essa competição? Então fique ligado, segunda, quarta e sexta, às 9h30 da noite, Design Sense, o reality show da RDC TV. Design Sense, oferecimento Sebrae,
Qualitas Sul, a beleza que vem da natureza. Elevato, sua casa, nossa causa. Vivar Sleep Center, a casa do colchão montado à mão. E é assim que nós voltamos com o Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira, o espaço que traz os debates que impactam na vida da sociedade gaúcha. Com desdobramentos sociais, com tópicos econômicos, com pautas políticas, sempre ao vivo para você, aprofundando esses temas com autoridades nos assuntos. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Ainda nas redes sociais, aí a rede social da sua preferência. Você pode interagir, como o pessoal vem fazendo aí dentro do disponível do programa, a gente vai conseguir ler alguns recados, pelo Facebook, pelo YouTube, onde as lives estão simultâneas e ao vivo, ou ainda o nosso jornalismo 100% local, que chega pelo Instagram e pelo Twitter. Lembrando a você que nos acompanha pelo YouTube, dê o like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar a nossa programação, que tem 24 horas de jornalismo 100% dedicado ao Rio Grande do Sul. Afinal de contas, o Rio Grande se conecta na RDC TV. O Cruzando as Conversas chega no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E ainda, Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bom, antes de retomar com os nossos convidados, nós desdobramos aí as parcerias público-privadas e as possibilidades de privatização do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Faço questão de lembrar, né, nós pedimos alguma voz do governo do Estado, fizemos contato com a Secretaria de Segurança Pública, que nos repassou para a Casa Civil devolveu para a Secretaria de Segurança Pública, e o que tivemos foi uma nota que foi lida no começo do programa por conta da Secretaria de Parcerias Estratégicas, na figura do secretário Luiz Carlos Busato, então, trazendo à banca do debate o posicionamento do governo. E o governo que teve uma comitiva montada, né, com o secretário Mauro Rauchid e também o superintendente José Giovanni Rodrigues, como dois pilares dessa comitiva que foi a Minas Gerais para ver o modelo, mas eles foram recepcionados no aeroporto com uma manifestação. A gente tem imagens e a gente traz para o programa para você. Confere aí. A questão que a gente tem um grande fluxo, agora a gente tem... Aí, algumas das imagens, só para a gente ilustrar, né? E aí, dentro disso, a gente vai falar depois um pouco mais com o Saulo Felipe Bastos dos Santos, que é presidente da AMAPERGS, e o Cláudio Desbecel, vice-presidente. Ainda conosco por vídeo, o deputado estadual Giuseppe Riesgo. Ouvimos o Saulo, o deputado, e aí fomos para o intervalo, voltaríamos com o Cláudio. Cláudio, primeiro, essa manifestação foi quando da ida? Vocês surpreenderam a comitiva quando ela ia para Minas Gerais ou foi no retorno? Foi na ida, foi na ida. E a partir disso, houve algum tipo de contato do governo, alguma vontade de diálogo? Como é que se estabeleceu? Você continua ainda da mesma forma. O governo não nos atende, não conversa, não clareia o que ele quer implantar, o que foi fazer lá em Minas. Vocês vão querer implantar o mesmo projeto que existe em Ribeirão das Neves, o qual discordamos na totalidade, tá? Mais uma vez, deputado, eu agradeço a participação do senhor. Eu sou um cara do interior, sou natural de Ijuí, tenho o meu jeito de me expressar
uso bastante as palavras com uma simplicidade maior. Meu jeito de falar é um tom um pouco mais alto, às vezes de voz, mas é meu jeito de interior, tá? Peço desculpa por isso. Tá, outro ponto que eu acho muito estranho, quando você fala que vão pagar ao privado investir no sistema penal. Por que pagar ao privado? Porque esse dinheiro não pode ser aplicado no sistema penal. Por que não se faz um cronograma de abertura de vagas com esse dinheiro? Por que não se planeja algo desta forma? Porque é a mesma coisa tu me dizer que eu vou comprar uma casa pagando 3 vezes o valor dela. Um financiamento a perder de vistas. Porque tu não junta uma parte da entrada e paga o resto. É economicidade. É economicidade hoje tu ter um sistema penal funcionando. E só que desta forma que planejam, podem inviabilizar. A gente, quando fala sobre inviabilizar, é nesse sentido. A gente gostaria muito de poder... Diálogo, você não é muito afeiçoado ao diálogo. Deixa eu só tirar o meu retorno aqui, Cláudio, que eu fico acompanhando os comentários. Desculpe, complete lá. Nós gostaríamos muito de conversar com o secretário, conversar com o vice-governador, conversar com quem comanda o Estado, para nos explicar o que planejam. Nós temos, dentro do setor penitenciário, hoje uma série de demandas que a gente não consegue entender. Nós temos a regulamentação da Polícia Penal, algo que foi planejado, orquestrado dentro do Estado. O secretário, na época, era o senhor Facioli, que organizou um grupo, um GT de trabalho, foi feito um planejamento, foi feito um projeto, foi encaminhado ao governo, um relatório, onde o secretário Facioli apoiava 100% aquela forma, onde transformaria a instituição hoje, tá, que nós temos penal, em uma instituição policial penal. Hoje nós temos uma superintendência, nós temos 4 cargos, todos eles iriam a policiais penais. Da mesma forma que existe a Polícia Civil, é uma instituição, da mesma forma que a Brigada Militar é uma instituição, só que no meio do caminho você trocou o secretário e você mudou para um novo viés, onde veio um projeto completamente distinto, um projeto onde não agrada a classe penitenciária, um projeto que delimita, que retira servidores do quadro especial, que nos aleja hoje no serviço. Agora, como esperar um movimento diferente do governo do Estado quando ele não responde questionamentos simples sobre o que é essas PPPs? O que eles estão planejando, o que eles estão querendo? Então, o que nos leva? Nos leva para o pior desenho, porque numa regulamentação de polícia penal, onde nós acreditávamos que seria uma coisa das mais simples aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque é um estado mais avançado no Brasil em termos de estruturação, o governador conseguiu dar um balão que nós somos o último estado no Brasil a encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto para discutir. Como nós podemos esperar que venha um projeto nas PPPs que não seja temerário? E temerário que eu falo é inviabilizar futuramente novas construções, novos investimentos. Eu pergunto para o deputado, se hoje tu tem, digamos, um X valor, chutar, digamos, 100 milhões ao ano, sei lá, um valor X para o sistema penal, quando tu vai investir o privado e tu vai ter que pagar parcelas ao privado, da onde vai ser retirado? Vai ter um aporte financeiro para ser pago o privado ou vai retirar do sistema atual? A nossa preocupação como servidor, como sindicato é o quê? Vai ser retirado daquilo que o senhor falou no início. O senhor falou, teve um diretor que falou que só tinha R$1.000 para manutenção. Esse privado vai ser pago com que dinheiro? Com esses R$1.000, mais os 2.000 do outro presídio, mais 1.000 do outro. Quer dizer, nunca mais vai ter reforma no resto dos presídios do Estado? Nunca mais vai ter investimento do Estado nos presídios? Não vai ter manutenção nem para uma lâmpada a mais?
Vai ser tirado da onde para pagar o privado? Que o privado, no Brasil, todas as PPPs são mais caras do que as públicas. Todas. Quando tu tem retirada do dinheiro do público para ser encaminhado ao privado para pagamento disso, tu vai nos fragilizar mais ainda. Que aporte financeiro vai vir? Por onde vai vir esse aporte financeiro para pagar o privado? É isso que eu gostaria de saber. Bem, deixa eu trazer alguns recados antes de botar mais uma vez o deputado Riesgo no debate, só para a gente valorizar a nossa audiência. São mais de uma centena de recados, somando o Facebook e o YouTube, quase 200 recados na verdade já. Silvânia Weisbach, o superintendente acho que não é do quadro da SUSEP e quer privatizar. O superintendente é do quadro da SUSEP? Ela falou num tom de brincadeira. Ironia. Ele é do quadro, sim. Inclusive foi meu colega, trabalhei com ele no posto como guarda por alguns anos. Cássio Brito, desde que a segurança seja exclusiva da SUSEP, acredito que a PPP seria ótima. Carlos Góes, sistema prisional precisa de investimento e não de privatização. O Magnus Lopes, Eduardo Leite foi colocar um especialista em direito previdenciário para administrar a CEAPEM, esperavam o quê? E o Júnior Martins diz, setor privado faça doações de armas e viaturas, entre outros equipamentos. Bom, são alguns dos recados, a gente vai trazendo dentro do possível, valorizando, prestigiando a audiência, agradecendo essa interativa, porque o programa da RDC TV, não só o Cruzando as Conversas, mas toda a nossa programação, tem isso na sua essência, né? Conectar o Rio Grande de fato, o Rio Grande se conecta aqui. Bom, deputado Riesgo, dentro da fala do Cláudio e também desses recados, o seu posicionamento, e aí tem um elemento que o senhor havia perguntado, ficou de gancho para o segundo momento. Eu ia perguntar ao Cláudio, no fim não o fiz, depois eu quero que o Saulo pode se apoderar da oportunidade de resposta, que foi a sua resposta sobre as 12 mil vagas, né, que hoje estão acavaladas e o quanto isso precisa de melhoria. Para o senhor eu pergunto o seguinte, né, o senhor pode muito bem responder tópicos do Cláudio, como alguns elementos trazidos pela audiência, mas gostaria que o senhor respondesse efetivamente, dentro do seu projeto de lei ou dentro do que está sendo aplicado, há uma previsão de tempo dessa concessão? Como é que se estabelece? Quais os critérios? Quais os argumentos também de responsabilidade das empresas? Que empresas estariam credenciadas para esse tipo de atuação? Qual a contrapartida para o Estado? Quais esses elementos que fundamentam para que seja uma parceria público-privada em que tenha uma equação boa? Porque me parece, né, que temos dois grandes polos estabelecidos no debate de vocês e o que me parece óbvio de uma responsabilização do setor privado para assumir algo no setor público. O setor público, na sua ineficácia, abre mão da gestão de algo para que o setor privado faça. O setor privado só o fará se isso o rentabilizar. Mas, além disso, o que conecta essas duas instituições, muitas vezes antagônicas e que podem ou não caminhar lado a lado, aí é o debate, mas como que elas se estabelecem institucionalmente? Bom, vamos lá. Várias perguntas, né, Thiago? Acho que dá para ficar o resto do tempo do programa inteiro conversando sobre esses assuntos. Queria dizer para o Desbecel, Cláudio Desbecel, agora vi que o Saulo chama ele mais a Desbecel, que eu também sou do interior, tá? Eu também, às vezes, sou um pouco grosso na fala, não se preocupa, não tem problema nenhum, não fico ofendido de forma alguma pela forma de falar. Sei que às vezes os ânimos crescem aqui, até por isso que eu acho que é melhor a gente estar presencialmente, né? Até peço desculpas eu não estar aí, porque eu estou justamente em Santa Maria hoje aqui, eu não estou em Porto Alegre para poder fazer esse debate de forma um pouco mais qualificada com os senhores, que eu sei que tem muito que contribuir nessa conversa. A ideia aqui que eu gostaria de trazer, antes de responder as suas perguntas, Thiago, é a questão do porquê que é melhor que o setor privado administre do que o setor público. O setor público e o setor privado, eles estão, primeiro de tudo, sob regras muito diferentes na administração dos seus recursos, né? O setor público, pelo fato dele lidar com dinheiro que não é dele, com dinheiro público e, portanto, dinheiro do povo, ele tem regras muito rígidas na hora de fazer esse investimento e, portanto, ele se torna muito menos eficiente. O setor público ele tem que fazer licitações, ele tem que fazer pregão eletrônico, ele demora muito para conseguir fazer as coisas mais simples e mais ordinárias do dia a dia e muitas vezes está sujeito a casos lamentáveis até de corrupção nesse tipo de atividade. Então, quanto menos a gente tem gasto público acontecendo, menos risco a gente tem de acontecer esse tipo de demora, de dificuldade, de desvio, de tudo que a gente sabe que acontece, ainda mais no Brasil, que é um país que, infelizmente, isso tem demais. O setor público ele tem muita dificuldade para fazer os investimentos da forma correta e, às vezes, ele nem consegue, porque ele tem que se
a ter e aderir às regras das leis de licitações, e a gente sabe que a 8666, que é a lei de licitações aqui no Brasil, é uma lei antiga, difícil, travada, trancada, e todo mundo que lida com ela sabe o quão difícil é de fazer qualquer coisa no setor público no Brasil. Então esse é o primeiro ponto. E isso faz com que o setor público ele fique muito engessado e muito difícil de poder fazer qualquer coisa. Tem falta de mobilidade, ele tem um engessamento, ele tem um desperdício, ele tem uma série de trancas e travas que faz com que o custo no setor público seja sempre mais alto do que o custo no setor privado. Então é muito, até, eu diria até de certa forma, e respeitosamente, até de certa forma ingênuo achar que o setor privado teria os mesmos custos que o setor público para fazer a atividade. Não tem. O setor privado é muito mais barato, é muito mais eficiente, é muito mais fácil, muito mais rápido, mais célere, mais ágil, é mais barato de fazer. Então a diferença do custo de uma atividade é bem grande, às vezes até consegue ser cortado pela metade. E é justamente aí que entra o grande bônus, o grande trunfo e a grande melhoria que o setor privado poderia trazer ao fazer esses investimentos. Ele poderia reduzir os custos gigantescamente, de forma que o que sobrar ali, uma parte, pode ser o lucro da concessionária, e essa é a grande ideia que a gente tenta trazer aqui. É só fazer uma comparação, pensem, imaginem se no Brasil a gente tivesse essa mentalidade que está sendo trazida aqui no programa, também para outras áreas essenciais, como por exemplo a saúde. Imaginem se no Brasil todos os hospitais fossem públicos. O SUS, ele só funciona de uma forma razoável no Brasil porque muitos dos hospitais ali são hospitais privados, hospitais filantrópicos, hospitais de caridade, hospitais que têm uma gestão privada. E por isso eles têm uma capacidade de fazer aquilo que se precisa fazer. Imaginem se todas as escolas no Brasil fossem públicas. Nós temos um sistema educacional no Brasil que funciona minimamente porque ele tem muita gestão privada também. O ProUni funciona no Brasil por conta da gestão privada. O FIES funciona no Brasil por conta da gestão privada dessas instituições. A educação privada funciona no Brasil. A saúde privada funciona no Brasil. Por qual motivo que não funcionaria também uma parceria privada na gestão de presídios? Essa é a ideia. Imaginem se a segurança fosse completamente, absolutamente, única e exclusivamente feita pela brigada. Transportes de valores, por exemplo, não poderiam ser feitos pelas empresas de segurança privada, deveria ser feito única e exclusivamente pela Brigada Militar. Seria até loucura a gente pensar isso, né? Pense em uma situação onde a gente tem um Estado, então, um local onde o Estado tem que fazer tudo, né? A gente teria um Estado socialista aqui, onde o governo é o dono dos mercados, das farmácias, dos presídios, das escolas, dos hospitais, de tudo. Não é isso que a gente quer. A gente quer um Estado que faça aquilo que ele tem que fazer. E a lei já tranca demais o que pode ser feito. A lei já determina o que é função e obrigação da SUSEP. A lei de execuções penais é muito clara lá, o artigo 83B é claríssimo ao dizer aquilo que a SUSEP tem que fazer. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma melhoria, de uma modernização, de uma organização. Olha o exemplo da França. A França é um país que tem, eu fui buscar esses dados aí, a França tem 188 presídios, dos quais 68 são administrados pela iniciativa privada. Por que a França está errada, então, e o Brasil está certo? Por que nos Estados Unidos tem uma grande quantidade de presídios administrados pela iniciativa privada? Por que isso acontece nos países mais modernos do mundo e por que a gente vai ter que ser diferente? Então, a gente tem que tentar se modernizar. E aqui, de forma alguma, e longe de mim, querer fazer qualquer tipo de ataque ao trabalho da SUSEP ou qualquer tipo de desqualificação. A SUSEP é fundamental, é muito importante, mas dá para ter uma melhoria no processo. E sobre a tua pergunta, Thiago, a PPP já é autorizada hoje no Rio Grande do Sul, tá? O meu projeto, ele não autoriza que se faça PPP. Na verdade, o meu projeto, ele só regulamenta, ele faz um marco legal da PPP dos presídios no Estado. Por exemplo, o Estado hoje, ele não está fazendo nada de legal ao tentar buscar uma PPP de presídio, porque ele já é autorizado. Existe uma lei federal das PPPs, que é a Lei 11.079 de 2004, e existe a lei estadual também, que é a lei, se eu não me engano, 12.200 alguma coisa, 12.234, lá de 2005, que foi feita logo depois. Isso já autoriza. Então, a minha ideia com o projeto 153, que não foi aprovado e acho que dificilmente vai ser aprovado, tá? Por isso que aqui eu faço cor à fala do Saulo, quando ele diz que o governo não gosta muito de dialogar, porque eu tenho, eu acho muito difícil do governo aceitar que um deputado que não é da base aprove um projeto que regulamenta PPPs, porque é uma coisa que só eles podem fazer. Eu duvido que eles aceitem que o meu projeto ande. Ali eu coloco alguns dos critérios de como que vai ser feita a PPP no Rio Grande do Sul, quais são as funções da concessionária, quais são as funções da SUSEP, o que pode, o que não pode, qual tipo de empresa pode entrar, enfim, mas alguns detalhes, como por exemplo que tu perguntou, da durabilidade, do prazo, isso aí tem que vir na regulamentação ou até no próprio contrato, em cada caso em específico. Pode-se ter uma situação onde se faça por 20 anos, por 30, por 40, enfim, isso não vale a pena colocar e sedimentar na lei, por isso que a gente não colocou no projeto.
Não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, eu podia perfeito. Ficar meia hora aqui, eu acho. Foi perfeito, muito bom, muito bom. Estou satisfeito, deputado. E aí teve uma fala também, Saulo, do deputado, um questionamento, na verdade, uma provocação na ida para o intervalo. Eu passaria ao Cláudio, no fim o Cláudio já teve outros pontos, eu passo a você. Ele disse, ele se viu um pouco espantado quando percebeu que os agentes eles não eram favoráveis às PPPs porque ele só vê benefício e não prejuízo. Em que as PPPs prejudicam a SUSEP? Em que as PPPs prejudicam o sistema de servidores? Ou realmente eles podem qualificar o trabalho de alguma maneira? Como é que funciona essa relação? Bom, vou responder, tá? Mas antes não pode passar batido uma fala que deveria ter sido feita antes, tá? Até porque tem pessoas que acompanham o programa e que não são da área, né? Que não conhecem uma cadeia. Então, assim, deputado, acho que tu sabes, né? Alimentação, manutenção, né? E limpeza, o Estado não tem gastos com isso, tá? Quem faz a comida nas cadeias, quem faz a limpeza nas cadeias, quem faz essa parte de manutenção, pelo menos uma manutenção mais simples, né? Em alguns lugares até uma manutenção bem complexa, porque às vezes tem empresas, né, que na rua, né, que na sua vida privada eram excelentes profissionais nessas áreas. Então, nós não temos, né, gastos, né, com alimentação, com manutenção e com limpeza, tá? Na questão da manutenção, temos eletricistas, né, mestres de obras, que são presos hoje. Então, o Estado não tem gastos com esse tipo de serviço. Bom, para deixar claro que nós não somos radicais, né, que as intercorrências, enfim, que as mudanças fazem parte da vida, do jogo, nós achamos que, por exemplo, a parceria que aconteceu, né, na construção da PEPOA e na construção de Sapucaia são benéficas para o sistema prisional e foram feitas essas parcerias com a iniciativa privada, né? O Estado fez permuta dos terrenos ali da Praia de Belas, onde funcionava a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, para o pessoal se localizar, e fez permuta daquela área onde antes existia o ginásio da Brigada, né? Na Silva Só, esquina com a Ipiranga. Então a iniciativa privada construiu, né, a PEPOA em Sapucaia também, uma outra penitenciária em tempo recorde, né? Fez a construção, criou a estrutura básica e o Estado entrou com o braço funcional, né? Então nós não somos contrários a esse tipo de parceria, para ficar claro que não somos radicais, né? Somos contrários sim, né? Um modelo que na nossa avaliação não nos agrega nada, né? Já foi trazida a questão da economicidade, a questão da função principal do Estado, uma função primitiva, né? De manter os presos segregados, enfim. Então, não existe um convencimento que nos permita, né, fazer um outro tipo de avaliação. Bom, se o José Giovanni estivesse aqui, é pena que não está, como mencionei, trabalhei com ele numa casa prisional em Arroio dos Ratos, né? Eu gostaria de perguntar para ele se ele tem dimensão, né, desses encaminhamentos que a SUSEP está construindo, né? Esse caminho que a SUSEP está trilhando, né? Porque ele vai ser conhecido, sim, e reconhecido no futuro como superintendente que abriu, né, a possibilidade, né, das PPPs avançarem, porque ele é o braço funcional, né? O secretário Mauro, daqui um ano e pouco, deixa de ser secretário de Estado, né? Provavelmente não vai ter mais relação com o sistema prisional, acredito eu, né? Como não teve antes, né? Foi nomeado sem ter alguma relação efetiva com o sistema prisional. O secretário Mauro vai, né, tocar a sua vida, né? Agora, o superintendente, o José Giovanni, ele sim é colega concursado, né? É colega do quadro e ele vai ser reconhecido pelos próximos anos de trabalho, né, como o superintendente que auxiliou, né, na implementação das PPPs e mais, né, como o Desbecel trouxe em algum momento, e eu também, acho que na minha fala inicial, quando forem contratados pessoas para ganhar R$ 1.500, R$ 1.800, né, essas pessoas, esses novos servidores, mesmo que contratados de maneira simplificada, né, eles vão tomar postos de trabalho, sim, de nós, servidores do sistema prisional. Então, ele também vai ser reconhecido dentro dessas características, né, de ter sido o superintendente que auxiliou no avanço desse plano, que para nós é muito ruim, né? Mas nós acreditamos
que pelo menos numa audiência pública, né, porque a legislação obriga a ter uma audiência pública, que essas questões vão ter que ser arroladas, né. Numa audiência pública vão estar participando representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, das universidades, da sociedade civil organizada, né, dos trabalhadores da área prisional, dos trabalhadores da área da segurança pública, né. Então, numa audiência pública, eu acredito que pelo menos neste momento singular, o secretário Mauro vai ter que, né, verbalizar e externar o que pensa, né, qual é a metodologia que está fundamentando todos esses movimentos, e o superintendente, da mesma forma, terá que explicar, né, e tentar fazer o convencimento de que isso vai ser bom para o Estado do Rio Grande do Sul. Tu deve ter percebido, Tiago, nas mensagens que tu lestes, né, que a maioria, diria que a maioria esmagadora das pessoas que estão acompanhando o programa são contrárias, né? Claro que grande parte desse público é vinculado ao tema que nós estamos abordando. Sem dúvida. Deputado, antes de passar ao Cláudio, o senhor quer rebater alguma fala aí do Saulo? Não, acho que não. Acho que é tranquilo. Perfeito. Cláudio, aí na extensão, né, da fala do Saulo aqui, especialmente sobre o salário batendo na casa de R$ 1.500, R$ 1.800, entre outras relações que talvez, sendo uma instituição privada, ela possa talvez fragilizar a relação funcional do empregador e do empregado. O senhor imagina que há o risco de não haver a melhora, mas sim um agravamento do sucateamento da mão de obra dos presídios? Positivo. É uma claridade tremenda que isso vai ocorrer. Porque, queira ou não queira, houve uma evolução do sistema penal. Iniciou-se anos e anos atrás, quando você pensou em punibilização de pena, tá? Que faziam em praça pública, cortavam membros, depois você pensou em fechamento, cárceres iam para confinamentos, depois houve a evolução, as melhorias, tudo isso o sistema penal absorveu, não só no Brasil, em termos mundial. Então, se hoje você tem uma qualificação penal, onde o servidor faz um curso, faz um concurso, é repassado informações de anos de prática no sistema penal, tu visualiza do dia a dia cotidiano situações de apenados chegando para o guarda dizendo: ô, seu, tá meio embaçado para mim ficar aqui, seu, não tem outro lugar. A gente, é só um código, mas a gente já sabe pela prática que esse apenado não pode ficar naquela cela, que vai ter algum problema de noite. Aí quando tu coloca uma pessoa que nunca passou por isso, trabalhando no sistema, não, tem que entrar aí, entra. O que tu vai ocorrer? Pode ocorrer uma morte, pode ocorrer uma facada, violência, várias formas, tá? E isso não vai ser identificado. Isso é a prática do dia a dia. Por isso que eu falei para o deputado, para conhecer o presídio acompanhado de servidores que tenham a prática do sistema penal, que possa identificar alguns pontos específicos e demonstrar ao deputado. Aquilo ali, tá, que está ocorrendo, só não ocorre de outra forma porque o servidor sabe o que está fazendo. É uma eficiência profissional. Esses pequenos detalhes vai ser perdido. Além de tu ter uma pessoa não qualificada. Como tu pode pensar, digamos o seguinte, hoje se evolui para os presídios de economicidade. Amanhã ou depois tu pensa o seguinte, para que tu precisa de um policial civil para fazer o termo? A pessoa chega lá na delegacia, faz a denúncia e alguém fica ouvindo e datilografando. Contrata uma pessoa, um datilógrafo por R$ 1.500 ali para datilografar. Aí a pessoa às vezes está com uma outra pessoa ali denunciando alguma coisa, está envergonhado. O policial ali já identifica, o senhor se afaste, deixa a pessoa sozinha. Pode estar sendo ali no ato, tá? Ela está sofrendo a própria agressão na presença do policial, e o policial identifica na hora pela prática. Quando tu coloca uma outra pessoa, tu vai perder isto. Por isso a segurança pública é indelegável ao Estado. Quando tu coloca uma pessoa desta forma, tu perde a segurança pública. O Estado deixa de praticar a sua função fim. Agora eu pergunto outra coisa, deputado, o senhor coloca no Google, Ribeirão das Neves, as denúncias que tem, 2 milhões, 1 milhão, 100 mil, 100 milhões, existem N denúncias nessa construção desse presídio e como foi o processo. O
senhor disse que existe eficiência no privado, menos corrupção. Então olha de Ribeirão das Neves, que é onde é que foi o secretário visitar agora. Olha o que existe, as matérias. Seria muito interessante, toda a população pesquise Ribeirão das Neves, matérias referentes a isso. É isso que vocês querem para o Estado? Eu não quero isso. Eu não quero isso. Existem mecanismos no Estado para evitar e barrar aquilo ali. Dentro da mesma lógica, né, perguntei o entendimento do Cláudio, já mais ou menos imaginando como ele desfilaria o seu argumento, deputado. Para o senhor, eu, na mesma tônica, inverto a polaridade. Quais são os critérios de melhoria a curto espaço de tempo que o senhor consegue visualizar que se daria na realidade do Estado do Rio Grande do Sul com uma empresa administrando esse presídio, especialmente esse que seria, vamos dizer, o primeiro case aí do Estado? Bom, o primeiro seria a abertura de mais espaço nos presídios, né? Mais casas prisionais, mais vagas e, portanto, menos vagabundo na rua, menos condenado na rua. É isso que é o ponto número 1 da parceria público-privada. É menos gente que foi condenada, que deveria estar presa na rua, e mais dessas pessoas dentro das cadeias. E também, com mais vagas, o desafogamento dos próprios presídios, esses públicos que estão superlotados, e não é segredo para ninguém que está superlotado. Esse é o ponto zero, né? É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas que cometeram delitos na sociedade sejam presos e continuem presos. É só perguntar para qualquer policial militar, qualquer policial que faz a captura desses foragidos e perguntar para eles o que acontece. Eles mesmos solta, e é solta não só porque, e também tem um pouco disso, mas não só porque o judiciário tem essa visão hoje de fazer um desencarceramento em massa, mas também porque falta espaço. E eu tenho convicção que a segurança pública do Rio Grande do Sul melhoraria e muito com mais vagas de cadeia, melhoraria e muito com mais presídios construídos, melhoraria e muito com a iniciativa privada auxiliando. A minha preocupação aqui é com a segurança pública, é com o cidadão, é com a pessoa que vai trabalhar e às vezes tem medo de ser assaltada, às vezes tem medo de acontecer algum crime, alguma coisa, porque ela sabe, eu sei, todo mundo aqui sabe, que tem gente que foi condenada, que foi preso, que deveria estar na cadeia e que está solto, porque não tem espaço na cadeia. Porque não tem vaga, porque não cabe mais, porque já virou uma escola do crime. Às vezes crimes que são de menor potencial ofensivo, crimes um pouco menores, acabam não valendo a pena colocar a pessoa num presídio junto com esses criminosos de alta periculosidade. Porque a gente não consegue nem separar também por periculosidade, não consegue nem separar também aqueles que têm facção, aqueles que não têm facção, porque às vezes falta espaço. No interior, às vezes tem só um presídio na região, e aí tem que colocar a pessoa lá, ou fazer transferências, ou fazer o que for. Eu conheci diversos presídios que eu mencionei aqui, presídios do interior, inclusive mais de um deles eu cheguei de surpresa, cheguei no dia dizendo, quero visitar. E não tem essa história de pintar e de ajustar, porque o deputado está lá para fazer a fiscalização. Eu entro lá e eu vejo, a autoridade pública pode entrar nesses locais públicos do Estado no momento que quiser, a hora que quiser, para poder fazer justamente a fiscalização. Então o benefício é da sociedade imediatamente. E aqui me preocupa um pouco que às vezes as vontades e as preocupações legítimas, evidentemente, de um grupo, de uma classe, de um grupo de servidores, às vezes está se colocando acima do bem maior, que é o bem da população como um todo. O Cláudio trouxe a questão de Ribeirão, que às vezes pode ter um caso de desvio, de não sei o quê, mas a gente vai trazer aqui agora, então, todos os casos de corrupção que tem no setor público. Eu vou começar a trazer os problemas que tem na administração pública, eu vou começar a trazer todos os problemas que tem de desvio, de corrupção, de mau uso da verba pública, de privilégios, de benefícios, de salários muito acima da realidade. Não é esse o debate aqui. O debate aqui é o que é mais eficiente e o que não é. A prisão de Ribeirão das Neves é um único exemplo que tem no Brasil. Por que o Brasil é tão restritivo com parceria público-privada para a construção de presídios? Será que o Brasil é o único país certo na gestão da segurança pública no mundo? Será que a França está errada? Será que os Estados Unidos estão errados? Será que eles estão fazendo algo muito errado e a gente está fazendo muito certo? Porque aparentemente, pelo que eu tenho visto aí, a gente não está fazendo muito certo, não. A gente não tem vaga, a gente tem muito mais preso do que vaga, a gente tem preso empilhado na cadeia. Isso traz até risco para o servidor da SUSEP.
que está lá numa bomba relógio, às vezes, está dentro de uma bomba relógio, porque tem muita gente presa e pouco servidor para poder fazer aquilo. Por que não aceitar a construção de novas casas prisionais para diluir, para separar, para poder fazer com que as cadeias tenham a sua capacidade respeitada? Por que não? Por que ser contra isso? É isso que eu não consigo compreender e é isso que me incomoda nesse tipo de debate, porque às vezes parece ser mais um interesse em querer que tenha coisas para a sua própria classe, para o seu próprio grupo, e não pensar na segurança da população, que é isso que a gente quer agora com essa construção de novas vagas. Esse é o benefício imediato das parcerias público-privadas, é mais segurança para a população do Rio Grande do Sul, que não aguenta mais saber que vai pegar um bandido, vai ser condenado, ele vai ser preso, dali 2 dias ele vai estar solto na rua de novo cometendo crimes. Muito bem. Deputado José Riesgo, antes de passar para o Saulo, a gente fechar o bloco e para o nosso encaminhamento do programa, o Cláudio tinha pedido a palavra. Cláudio, nisso o deputado está certo, né? Quando a gente pega os elementos de corrupção do setor privado, aí em comparação com o setor público, no mínimo eles se equiparam. Não discordo, porque na verdade os erros existem na sociedade, né? As pessoas são corruptíveis e têm as suas falhas. Mas respondendo ao deputado, trancar não é solução. O senhor quer somente trancar. O senhor está pensando somente em vagas. Não existe... não importa como está trancado. O senhor quer regredir no sistema. Os estudos todos mundiais dizem tem que prender, tem que trancar, mas também tem que dar condições adequadas para o sistema penal. Criar vagas e jogar o preso lá dentro só não é solução. A pessoa que lida com apenado tem que saber o que está fazendo. Existe uma palavra que até eu não gosto, eu acho que não é a adequada, que é a tal da palavra que utiliza-se muito, ressocialização. Não seja a palavra adequada, mas tem que ter mecanismos, tá, para se manter a pessoa presa. Não é apenas prender. A sua preocupação é apenas prender. Tudo bem, eu entendo o senhor e entendo a sociedade que pensa que somente tem que prender. Só que existe alguma coisa que eu estou falando muito. Não temos receio de se construir, nós estamos pedindo construção e investimento do Estado. Existe a necessidade de que se construa presídios e que se coloque efetivo funcional para trabalhar com os apenados, servidores. Isso nós estamos pedindo claramente. Porém, o investimento que vai ter no privado é muito superior ao que se faz hoje do governo estadual no público. Nós queremos que invista, mas invista então da mesma forma. A minha questão que eu estou dizendo é o seguinte, aplique a mesma quantidade de dinheiro que se aplica hoje no público. Faça isso no privado. Duvido que vai achar uma empresa privada que vai trabalhar no mesmo valor. É mais. Sempre, todo o Brasil é acima. O que você gasta por preso no público é um valor, no privado um valor acima. Por que isto? Esse dinheiro sai do mesmo caixa. Nós queremos é o quê? Então pega esse dinheiro, se tem dinheiro sobrando, invista hoje no presídio, no Estado público, onde nós podemos trabalhar e dar as condições necessárias para diminuir, sim, a criminalidade. Nós achamos que tem que ter um tratamento penal adequado, em condições adequadas, com servidores capacitados, e não com pessoas desabilitadas trabalhando no presídio. Isso é nossa preocupação. Nossa preocupação é que o Estado fomente um custo maior dentro do privado em detrimento do público. Isso é nossa preocupação. Nossa preocupação como entidade é o quê? Não sermos sucateados, retirado mais verba do que já está defasado hoje para ser aplicado no particular. Eu acho que o público tem que ser valorizado da mesma forma. Tendo nivelamento, tá ok. O problema é, olha Ribeirão das Neves, olha todos os outros presídios no Brasil. Você continua sempre aplicando um dinheiro superior no privado que no público. O detrimento por que disto? Retirar dinheiro do Estado para dar ao privado? Por quê? Porque o serviço privado é um valor mais alto e o público um valor mais baixo.
O salário do privado é mais baixo que do serviço público, porém o custeio final no privado existe o lucro, que se torna oneroso e mais caro. E quem vai pagar a conta é toda a população gaúcha. Quem vai faltar investimentos daqui, porque são processos de 30 anos, normalmente. 30 anos tu vai ter contratos. Durante 30 anos, de repente, posso estar amarrando falta de investimentos futuros, botando uma corda no pescoço do Estado e comprometendo a receita. E aí a nossa preocupação. Muito bem. Antes da gente fechar o nosso bloco, vamos então com a fala final do bloco do Saulo, e aí a gente vai para o intervalo e vem com as considerações finais do programa. Por favor, Saulo. Vamos falar diretamente para o deputado, agora que eu trouxe, né, o exemplo das permutas que ocorreram nos terrenos da Praia de Belas e da Ipiranga, né? Achei que o deputado ia fazer eco, ou ia, enfim, fazer algum tipo de fala em relação a isto, né? Onde foram construídas casas prisionais em tempo recorde, volto a afirmar, com ótimas estruturas e que onde os colegas servidores estão trabalhando e tem funcionado a pleno, né, essas casas prisionais. Então, existe aí um exemplo muito concreto, né, de parceria com a iniciativa privada, né? Embora os terrenos sejam filés, né, um terreno na Praia de Belas e um terreno na esquina da Silva Só com a Ipiranga, o resultado disso foi muito efetivo, né? Quando o deputado, que eu tenho certeza que tem acúmulo, né, que tem leitura, traz o caso dos Estados Unidos, deputado, poxa, aí não, né, deputado? Porque assim, ó, é só tu botar no Google ali que tu vais ver o movimento dos últimos anos, né, para diminuir, né, esse tipo de experiência em solo americano, né, em especial depois da eleição do presidente, as coisas avançaram ainda mais, né, várias medidas, né, vários decretos foram enfim, encaminhados nesse sentido, né? Exatamente por problemas de corrupção, de problemas fiscais, de problemas de toda a ordem, né? Termino, enfim, este bloco dizendo para o deputado o seguinte, que o sindicato representa os servidores penitenciários. Então é óbvio, né, que nós temos que fazer uma fala de afirmação, né, de reafirmar a importância do servidor público, nesse caso, servidor da área da segurança pública, servidor penitenciário, né? Mas nós nos preocupamos também com a sociedade e nos preocupamos com a segurança, com a integridade física dos colegas, né? Então, para mim, parece óbvio, né, que uma pessoa que é contratada tipo The Flash, né, e que tem um treinamento, sei lá, de 15 dias, de 30 dias, não vai ter a mesma condição, né, de atuar dentro de uma casa prisional com bandidos, com criminosos, né, como um servidor de carreira que é treinado, né, que tem o know-how, né, e que mesmo assim, em algumas situações, a gente comenta dentro da cadeia que a gente cola as placas, porque tem situações que só nós que trabalhamos com este público, né, sabemos, né, no dia a dia o que ocorre. Então é óbvio, né, que uma pessoa ganhando R$ 1.500, R$ 1.800, né, com treinamento muito rápido, não vai ter condição de dar conta dessa função. E isso sim que vai botar em risco a integridade física dos colegas e da sociedade civil, né? Sem dizer que uma pessoa que não tem estabilidade, né? Sem dizer que uma pessoa que entra e sai com muita facilidade, né, não vai ter problema algum de tentar levar droga para dentro de uma casa prisional, de tentar levar um estoque, né, uma faca, enfim, um celular, né, porque vai saber que a recompensa financeira por isto seria, assim, muitíssimo superior ao seu salário mensal. Se, infelizmente, né, esse desvio de conduta acontece às vezes, e aqui nós não estamos para tapar o sol com a peneira, acontece às vezes com colegas servidores, então tu imaginas com uma pessoa que entra e sai com facilidade de uma empresa, ganhando esses montantes que nós externamos aqui, né? Senão ia ser muito mais possível, muito mais provável esse tipo de postura. Tudo bem, fala final do Saulo. Para este bloco, a gente vai para o rápido intervalo e volta com as considerações finais. O debate do Cruzando as Conversas de hoje é sobre a privatização ou as políticas de parcerias público-privadas para o sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul. Fique aí que a gente já volta. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça,
Leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Tiago, olha só, agora que eu também sou Claro, eu queria conversar para definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Eu falo que tem internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e tem o Now em todas as telas. E por aí vai. Aí você... não fala nada? Nem que a Claro tem planos pós com esporte, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Com milhões de pessoas ao vivo? 250 mega por R$ 99,99? Vem pra Claro. Claro, tudo junto e conectado. A Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial da Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente início, meio e fim, desde a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável. São mais de 3 décadas e ao longo destes 30 anos algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor, tem a garantia Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes. Eu sou cliente da Elevato já faz alguns bons anos. Agora eu fiz uma reforma em plena pandemia. Em 1 mês e meio nós fizemos os materiais todos da Elevato, inclusive a banheira, tudo. Então assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa assim que a gente pode confiar, que acima de tudo eu acho mais importante ter a confiança. Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claronet TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, é assim que nós voltamos para o bloco final, o bloco das considerações de fechamento do nosso Cruzando as Conversas. Lembrando, né, que você confere a nossa programação de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas da noite. Jornalismo 100% local, com opinião, com informação, com credibilidade, chegando nos canais 24, 524 da Claronet TV e da Claro Fibra TV e também nas redes sociais, aí as da sua preferência. Você interage conosco e constrói a nossa programação junto, interagindo. Hoje, quase 300 recados, foi realmente um volume muito grande de participações. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco e nós vamos para o fechamento do programa no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Antes de chamar os meus convidados para as considerações finais, mandar um super abraço para uma das figuras mais importantes aqui da casa da RDC TV, que é o Alan, o nosso colega aqui da portaria. Um grande abraço para o Alan, que nos recebe todos os dias aí com alegria estampada no rosto, e ali, quando a gente já passa o portão e é recebido por ele, a gente já sabe que terá um bom dia de trabalho e, sem dúvida nenhuma, é um dos profissionais aí que está ali todo dia na trincheira, não só como nosso guardião na portaria ali, mas como também esse cartão de boas-vindas da RDC TV, assim como os demais colegas que cumprem a função, mas hoje é aniversário do colega aí, a gente prestigiando, valorizando esse colega de trabalho. Um grande abraço e que tenha sido um bom dia de trabalho.
Lembrando que amanhã nós continuaremos no tema sobre o sistema prisional. O programa amanhã vai falar sobre o trabalho do sistema prisional para mulheres. A Rafaela Fernandes, diretora do Madre Peritier, e a Natália Azenha, que é diretora da Penitenciária Feminina de Guaíba, serão as convidadas. E também receberemos o vereador Gessé Sangari para falar sobre a atuação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fechamento do programa, então. Vou começar agora na ordem invertida, vou com o deputado José Pirriesgo, deputado estadual que esteve conosco no programa de hoje, agradecendo a sua participação, deputado, parabenizando pela sua atuação, especialmente no último tema ao qual o senhor prestou entrevista aqui para o nosso programa, né, com uma atuação bastante enérgica para a contenção de custos dos penduricalhos, dos custos de pensão para ex-governadores, entre outras iniciativas aí que realmente fizeram parte da nossa programação, fomentaram, esquentaram bastante o debate. Parabéns pela atuação e obrigado sempre pela disponibilidade de nos atender. Eu que agradeço pelos convites para estar aqui conversando com vocês. Eu gosto muito de participar do programa. Hoje, à distância, é um pouco mais difícil de fazer a participação e às vezes a gente fica um pouco com dificuldade para poder intervir nos debates, né? Mas é melhor participar assim do que não participar. Eu queria agradecer o debate respeitável, respeitoso e de boa qualidade com o Saulo e o Cláudio. O Cláudio disse que é do interior e às vezes fala de um jeito um pouco mais forte. Eu também sou, eu mencionei antes, mas eu reitero, eu também sou e às vezes eu falo um pouco mais forte. Caso eu tenha ofendido alguém pela forma da fala, eu peço desculpas, não é essa a intenção, é sempre de trazer o melhor debate possível. Para encerrar, Thiago, a ideia que eu quis trazer aqui desde o início é que o sistema que nós temos hoje, ele não consegue punir aqueles que devem ser punidos, não consegue remover da sociedade aqueles que não podem conviver em sociedade por conta dos seus crimes e, pior de tudo, não consegue ressocializar aqueles que poderiam passar por uma ressocialização e se reinserir à sociedade no futuro depois do cumprimento da sua pena. Hoje nós temos muito mais gente presa do que espaço nas cadeias. Hoje a gente tem muito menos servidor da SUSEP que deveria ter para poder gerir esses presos. Hoje nós temos muito menos cadeias do que nós deveríamos ter. Hoje nós temos um sistema à beira do colapso, à beira da falência, à beira da explosão. O sistema carcerário do Rio Grande do Sul passa por muita dificuldade, precisa de uma melhoria urgente. O Cláudio perguntou se a minha vontade é só trancar todo mundo. Não é trancar todo mundo, não é simplesmente trancar. Mas a minha vontade é prender aquele que foi condenado. A minha vontade é prender aquele que cometeu um crime e não deveria estar convivendo em sociedade. E a minha vontade é ressocializar aqueles que podem ser ressocializados. O fato é que hoje não tem como fazer isso, porque não consegue ressocializar quase que ninguém. Hoje a gente larga o preso dentro de uma cadeia superlotada, com muita dificuldade, em situações como, por exemplo, na cadeia pública de Porto Alegre, onde não tem espaço nem para todo mundo dormir ao mesmo tempo, de tanta gente que está dentro das galerias que já estão todas abertas, né? Não tem mais cela fechada porque não tem espaço, está tudo muito lotado. A gente precisa urgentemente de uma melhoria no sistema, de mais vagas no sistema e de mais espaço para colocar essas pessoas que infelizmente cometem os crimes e são condenadas. É para isso que nós precisamos de ajuda do setor privado. Nós não queremos viver num estado onde o governo faz tudo, onde o governo é dono de todos os hospitais, de todas as escolas, de todas as estradas, de todos os supermercados, de todas as farmácias e nem nenhum estado que é dono de todas as cadeias. Por qual motivo que a gente aceita que a iniciativa privada, que somos nós, que são pessoas, que são gente comum, que trabalha, que é treinado assim como um servidor público, por qual motivo a gente aceita que a iniciativa privada auxilie nos mais diversos setores, inclusive os essenciais, como saúde, educação e segurança, e a gente não aceitaria que o setor privado auxiliasse e investisse no sistema carcerário. Essa é a ideia, é melhorar a segurança pública para o cidadão, sem que a gente fique pensando somente num grupo ou numa classe que é contra, é pensar na população como um todo. Por isso que eu defendo as parcerias público-privadas para a construção e manutenção de novos presídios no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Era isso, Thiago, muito obrigado, um abraço a todos, especialmente para o Saulo e para o Cláudio que estiveram nesse debate aqui durante o dia de hoje. Muito obrigado, deputado. Eu vou me despedir presencialmente aqui dos convidados, pedir brevidade, a gente já estourou o tempo. Cláudio Desbecial, vice-presidente da Amapergs. Muito obrigado, Cláudio. Considerações finais. A gente agradece essa possibilidade desse diálogo, dessa conversa, tá? Lembro que São Paulo conseguiu barrar da mesma forma que tinha um projeto do PSDB também lá, um projeto similar à construção do Ribeirão das Neves, tá? Que é em Minas Gerais, barrou com 25 ações. Se o governo insistir nesta forma
que nós consideramos de precarizar o sistema penal gaúcho, nós vamos ter que fazer todas as ações necessárias dentro da legalidade. Gostaríamos de ter o diálogo do governo para demonstrar o quanto está errado fazer essa transferência do capital do público ao privado. Precisamos sim ajuda do privado, mas ajuda e não a transferência de capital do Estado. Nós temos que trabalhar com eficiência. O Estado tem que ter de uma forma continuada uma política. Eu acho que o Estado tem que fazer mecanismos para continuar a investir no Estado. Não podemos aceitar 30 anos pagando uma conta num processo equivocado em valores mais altos. Não podemos aceitar que o privado receba um valor muito superior ao que é investido no público. Queremos, no mínimo, que sejam valores iguais. Precisamos lutar por uma sociedade melhor e não pior. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Cláudio. Fechando o programa, Saulo Felipe Basso dos Santos, presidente da Amapegs. Obrigado mais uma vez pela contribuição, Saulo. Agradecer a oportunidade, mais uma vez, as pessoas que nos acompanharam, mandar um abraço fraterno para o deputado, que participou de maneira muito cordial nessa discussão, deste papo. Desde que o mundo é mundo, desde que se formaram as primeiras cidades, desde que a civilização conseguiu avançar em técnica de agricultura, de pecuária e conseguiu armazenar água, então desde os primórdios da Mesopotâmia, quando as primeiras cidades se formaram, o poder punitivo sempre foi do Estado, tá? Então isto é uma realidade, Transferir neste momento, simplesmente repassando recursos de monta muito considerável, muito elevada, nós achamos que seria um retrocesso, Acho importante também trazer que as principais chacinas do Brasil, vou deixar como referência o Amazonas e Roraima, onde aparecem os presos segurando cabeças, aquelas imagens terríveis, que a gente acompanha. Procurem no Google, no senhor Google, que vocês vão ver que acontecem em casas prisionais que foram de alguma maneira privatizadas, onde esse tipo de avanço ocorreu de forma efetiva, tá? Deputado, vou pedir para entregar no teu gabinete uma máscarazinha da Polícia Penal que eu ia te entregar em mãos aqui, tá? E fazer uma propaganda do nosso jornal. Como é um sindicato pobre, nós precisamos fazer uma propaganda, tá? O nosso jornal é o Pórtico, eu vou te mandar também para que tu possa te apropriar de informações de todas as casas prisionais do Estado e nós estamos à disposição para qualquer discussão, para qualquer papo no que tanja a questão do sistema prisional. Muito obrigado, então, aos convidados e a você que construiu o programa e hoje com uma interação muito efetiva, quase 350 comentários. Obrigado, a gente leu alguns, não dá para ler todos, é claro, mas ao longo da semana aí você pode continuar participando. Amanhã o tema volta, aí voltado especialmente recortando o sistema prisional feminino e a atuação das mulheres a partir das 10 horas da noite, claro, com presença também não só das diretoras do Mado Pelletier e do sistema prisional ali de Guaíba, como também o vereador Gessé Sangalli, aí com uma pauta à parte falando sobre a sua atuação na Câmara de Vereadores. Como tem sido na sexta-feira, a gente recebendo diversas pautas, personagens e a sua interativa. Com produção da Evelyn Lopes, supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e a gerência de programação do Cássio Pérez, tendo hoje o Fischer, o Léo Rosa, tendo o Bruno Cabral, o João Magalhães e o Beto Tormes na equipe técnica. Eu agradeço a sua interativa, a sua participação, mas especialmente a sua audiência e estendo meu muito boa noite. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.